Isso aí, pessoal. Conseguimos avançar. Então, aqui estamos na aula 4, falando sobre sistemas criptográficos simétricos, criptografia simétrica. Estamos na parte que fala sobre criptografia simétrica de bloco. E esse slide ele mostra um exemplo de alguns algoritmos que utilizam esse modelo, criptografia simétrica de bloco. Um deles é o IDEA, que é um algoritmo de criptografia de bloco com chave simétrica eficiente, considerado eficiente. O Toolfish é robusto, amplamente usado para segurança em várias aplicações. E o pessoal que é do mundo Linux aí conhece bastante também o Blowfish, que é um algoritmo de bloco rápido, com aplicações de criptografia de dados, bastante utilizado, como eu citei, em sistemas Linux. O Serpent, algoritmo seguro, adequado para aplicações sensíveis. E temos aqui, aparece então, o DS e também o AES. Dois algoritmos que são chave para quem está estudando para concurso, tá? Porque bastante cobrado tanto pelo CESP, SEBRASP, quanto pela própria FGV, FCC, Sesgran Rio. Então, o DS ele é pioneiro, mas agora o seu uso é desaconselhado devido a vulnerabilidades que foram identificadas há alguns anos, né? Então, o DS ele está em desuso, mas continua sendo cobrado exatamente porque houve uma transição, houve um período que, de fato, o algoritmo permaneceu sendo utilizado por muito tempo, então ele consolidou uma base. E as bancas elas baseiam nessa questão do uso, do lastro ali, né, do tempo que o algoritmo foi usado, e também nas peculiaridades que ele tem. Assim, é um algoritmo que tem vários detalhes, várias peculiaridades, apesar de ser um algoritmo relativamente simples. Então, DS. E o sucessor dele, então, vem o AES, que é um padrão assim, bem mais avançado, amplamente adotado para a segurança em diversos contextos. Então, hoje, de fato, quem oferece segurança em algoritmos simétricos vai utilizar o AES. E, na sequência, aparece o RC5 e o RC6, sendo que o RC5 é um algoritmo também de bloco versátil, com ajustável tamanho de bloco e chave, e o RC6 é uma variação melhorada do RC5, mantendo flexibilidade e segurança. Na mudança aqui de slide, é bom ficar já claro esse ponto aqui. Ó. Aqui nós trataremos sobre sistemas criptográficos simétricos de fluxo. Então estávamos falando sobre bloco, agora falaremos sobre fluxo. Aqueles que são simétricos de fluxo. E aparece exatamente o RC4, que é um algoritmo de fluxo simétrico, inicialmente desenvolvido para a criptografia de string. Então é sempre bom que esteja no radar de vocês essa característica aqui, que o RC5 e o RC6 são sistemas criptográficos simétricos de bloco e o RC4 ele é de fluxo, algoritmo de fluxo simétrico. Bastante utilizado, olha, em ambientes de rede sem fio, inclusive em implementações do TLS, SSL. Também já foi utilizado para proteger comunicações na web, sites na internet. Aparece no sistemas simétricos de fluxo o OTP, o One Time Pad, que também em alguns casos ele é chamado de One Time Password. É um sistema de criptografia onde cada chave é usada apenas uma vez, garantindo segurança teórica máxima. Então esse aqui é como se fosse o estado da arte dos sistemas criptográficos simétricos. Né? O One Time Pad, bastante utilizado em comunicações militares, situações de alta segurança, onde a chave é compartilhada em um meio seguro e usada em uma única mensagem. Então, tem aí o OTP.
Avançando sobre criptografia, a cifragem simétrica de bloco, falaremos sobre ela em mais detalhes, e para isso é bom que a gente se posicione aqui, né? Nós estamos estudando sobre o quê? Estamos estudando sobre criptografia, sendo que o nosso assunto é a criptografia simétrica e nos atemos à criptografia simétrica de bloco. Então, fundamentos da cifragem em bloco, como que ela funciona. Então, eu trouxe aqui uma imagem que mostra uma parede, né? Parede totalmente construída, e a gente percebe que ela foi feita utilizando blocos, né? Um bloquinho após o outro, um tijolinho em cima de tijolinho. O texto é dividido em blocos antes da cifragem. É como na construção dessa parede aqui. Imagine que cada bloquinho desse aqui seja uma palavra. Um exemplo. Operação em cada bloco de forma independente. Então, a criptografia ela é aplicada bloco a bloco. Então, está aqui de forma independente. Há um problema na distribuição da chave, permite reutilização das chaves. Aparece aqui, pela primeira vez, para nós, né, esse conceito aqui de whitening, que é a adição de subchaves para aumentar a segurança e difusão. Então, buscando uma maior segurança, utiliza-se então algumas subchaves nessa implementação aqui chamada de whitening. E há os aspectos do tamanho do bloco. Na cifragem em bloco nós temos esses itens a serem considerados. Desse modo, nós nos deparamos com o primeiro algoritmo aqui, que eu citei aqui em linhas gerais nos slides anteriores, mas esse slide ele procura, os próximos slides procuram esmiuçar melhor o que é o Data Encryption Standard, ou o DS. Então é um algoritmo que a imagem ela procura mostrar o funcionamento do DS, né? Então nós temos um texto em claro, nós temos uma aplicação aqui, né, de uma chave aqui de 64 bits. A caixinha mostra exatamente o funcionamento do DS, então a explosão aqui, né, as linhas pontilhadas mostram aquilo que ocorre dentro da caixinha. Há uma permutação inicial, então temos o texto em claro ele entra, ele passa por uma permutação inicial e depois ele entra em algumas rodadas de encriptação, né? Sendo que vai dar 1 até a 16. Então são 16 passos, 16 etapas em que 16 chaves, né, são passadas ali, né, de 48 bits, são aplicadas nesse processo de encriptação utilizando o DS, sendo que o resultado é o texto cifrado lá do outro lado. Então, entra aqui um texto de 64 bits, é o que ele está falando aqui, ele recebe uma chave de 56 bits e sai um texto de 64 bits. Então, a chave 64 bits, que é o DS, ele é conhecido por ter uma chave de 64 bits. Ela é a chave mestra e ela é armazenada, e ela tem 64 bits apenas enquanto ela está em repouso, enquanto ela está no disco. Então, a partir do momento que ela passa para a memória, ela é executada, ela entra em execução, ela passa a ter 56 bits. Porque na execução, 8 bits de paridade são descartados, resultando então em uma chave efetiva de 56 bits. Então, a força da chave, na verdade, é de 56 bits e não de 64. E também há essa questão das subchaves. O DS, então, ele gera 16 subchaves de 48 bits cada, que são usadas nas iterações para realizar a cifragem e garantir uma maior segurança. Então vejam que essas 16 subchaves elas são aplicadas aqui nesses rounds, aqui, né, nesses de encriptação. Então esse é o funcionamento do DS, talvez um dos algoritmos simétricos mais conhecidos e, como citado, não é mais utilizado.
Desse modo, nós temos algumas questões aí de prova para podermos olhar, né? Que são questões que foram aplicadas pelo SEBRASP no Tribunal de Justiça do Amazonas. O cargo aqui era programador, é uma questão de 2019, que diz assim: com relação à criptografia simétrica e assimétrica e algoritmos de criptografia, julgue o item subsectivo. Então veja que ele fala em criptografia simétrica e assimétrica, algoritmos de criptografia. Nós não vimos ainda sobre a criptografia assimétrica, mas a pergunta em si, ela está falando sobre o DS. Acabamos de falar sobre ele. Então o DS, Data Encryption Standard, é um sistema de codificação simétrico por blocos de 64 bits, dos quais 8 bits, ou 1 byte, servem de teste de paridade. E o que nós estudamos fala exatamente sobre isso. Que o DS ele é um sistema de codificação simétrico por blocos de 64 bits. Há essa questão dos 8 bits ou 1 byte, que servem de teste de paridade para verificar a integridade da chave. Então, cada bit de paridade da chave, em cada 8 bits, serve para testar um dos bytes da chave por paridade ímpar. Ou seja, cada bit de paridade é ajustado de forma a ter um número ímpar de 1 no byte no qual ele pertence. Assim, a chave possui um comprimento útil de 56 bits, o que significa que só 56 bits são realmente usados no algoritmo. Então, essa questão aqui ela está certa, como nós podemos conferir aqui no gabarito. Uma outra questão, também para o mesmo cargo aqui de programador de computador, Tribunal de Justiça do Amazonas, lá em 2019, pela banca CESP, ela diz assim: com relação à criptografia simétrica e assimétrica e algoritmos de criptografia, julgue o item subsectivo também. O algoritmo AES, Advanced Encryption Standard, apresenta algumas anomalias a depender da chave utilizada. Esse fato deu origem ao algoritmo DES, Data Encryption Standard. Veja só, nós não estudamos em detalhe o AES, vimos aqui em linhas gerais sobre ele, mas vimos que, na verdade, quem veio primeiro, por uma questão de antiguidade, né, foi o DES. Foi o que surgiu primeiro, e exatamente por conta desse problema que que o examinador ele busca atribuir ao AES, né, mas na verdade algumas anomalias a depender da chave utilizada, isso aqui é atribuído ao DES. Então o algoritmo, na verdade, a construção correta dessa questão seria: o algoritmo DES apresenta algumas anomalias a depender da chave. Esse fato deu origem, então, ao AES. Então, essa questão aqui ela está invertida e, por isso, o gabarito dela é errado. Então, o erro está em dizer exatamente que é uma anomalia no AES que deu origem ao DES, mas foi exatamente o contrário. Então é isso, finalizamos aqui essa aula 4 e nos vemos então na próxima aula, pessoal. Um abraço, tchau, tchau.